O GP do Japão foi a corrida mais reveladora do ano. Foi a quarta prova em pistas bem diferentes, o que permite fazer uma boa análise do desempenho dos carros até aqui. E também foi o primeiro fim de semana com upgrades importantes. Além disso, como a corrida aconteceu só 6 meses depois da anterior em Suzuka, foi uma boa forma de medir os avanços das 10 equipes com os carros novos. Então, quais as conclusões? Bom, a gente selecionou 7 pontos principais do fim de semana no Japão. Voltar a um tipo de pista onde a McLaren foi bem no ano passado trouxe a primeira prova concreta de quanto ela já se aproximou da Red Bull e onde ela ainda precisa melhorar. A McLaren tem melhorado desde a primeira corrida no Bahrein, onde mostrou limitações em baixa velocidade que ainda demandam pelo menos mais um ano para ser superadas. Como esperado, a McLaren foi melhor em pistas que privilegiam a performance aerodinâmica em média e alta velocidades. A equipe teve o quarto carro mais rápido na Arábia Saudita, o terceiro mais rápido na Austrália e, no quesito de uma volta rápida, o segundo mais rápido no Japão. O fato de ter ficado a apenas 1/10 da Red Bull no primeiro setor significa que a McLaren diminuiu a vantagem em velocidade média e alta, mas ela foi menos competitiva no setor 2 em comparação com 2023 e ficou um pouco mais distante no setor 3. A lentidão em chicanes e curvas em U, e até mesmo nas retas longas, pela falta de eficiência aerodinâmica, continua sendo um problema. A notícia ruim veio na corrida, onde Lando Norris terminou 30 segundos atrás de Max Verstappen, ou seja, mais de 10 segundos pior que no ano passado. Além disso, a Ferrari estava mais forte em ritmo de corrida. Isso indica que a Ferrari evoluiu mais na performance de alta velocidade. A McLaren ficou um pouco decepcionada com o ritmo em Suzuka. Foi isso que admitiu o chefe da equipe, Andrea Stella. O fim de semana de Sérgio Pérez foi o mais convincente do ano. Isso pesa porque Suzuka foi o ponto mais baixo do mexicano em 2023. Apenas 6 meses atrás, Pérez era quase 8 décimos mais lento que Verstappen na classificação. No ano passado, ele ainda teve o azar de sofrer danos logo no início da corrida. Depois teve um desentendimento com Kevin Magnussen. Pérez acabou sendo punido por ultrapassar no safety car e por fim abandonou. Mas dessa vez a história foi completamente diferente. Na classificação, Checo foi apenas 66 milésimos de segundo mais lento que Verstappen. A principal razão para esse déficit foi uma saída ruim da chicane antes de iniciar a volta, e não conseguir manter o mesmo ritmo de Max na famosa curva Dagner 2. Sim, a classificação de Pérez foi sólida nas 3 primeiras provas, mas ele subiu de nível em Suzuka, em parte por gerenciar bem os pneus na volta de classificação. Checo converteu isso no segundo lugar em 4 corridas. Ele vem fazendo o que a equipe espera dele. O chefe de equipe, Christian Horner, disse que a vaga na Red Bull ainda é de Pérez. Suzuka mostrou que existe um esforço para ele continuar em 2025. Mas por que esperar que esse ano seja diferente de 2023? Afinal, Pérez também começou o ano passado forte e depois decaiu. Bem, não dá para prever o futuro, mas o mexicano está confiante de que encontrou o caminho. Repetindo palavras de Carlos Sainz de 2022, ele disse que parou de inventar na configuração do carro e voltou ao básico. Pérez começou bem o ano. O frustrante 5º lugar na Austrália foi parcialmente explicado por uma perda de downforce causada por um pedaço de viseira que ficou preso em uma parte sensível do assoalho. Suzuka deixou um ponto de interrogação sobre a substituição de Checo em 2025. A temporada de Daniel Ricciardo não começou como esperado. Em Suzuka, porém, veio um sopro de esperança que vai além do acidente com Alex Albon logo na primeira volta. Talvez o australiano ainda tenha um impulso psicológico, porque ele tem pressionado a RB para procurar possíveis problemas no carro. Ele está desconfortável com um chassi supostamente inferior ao de Yuki Tsunoda e vai ter o desejo de um novo chassi atendido para o GP da China. A RB não acredita que haja uma diferença que explique a disparidade de desempenho entre os dois carros. Então, ela pode descartar essa discrepância mudando o chassi, o que já estava previsto para um dos pilotos, para gerenciar a quilometragem dos chassis durante o ano. Como o Ricciardo busca paz de espírito, faz sentido ele trocar de chassi em vez de Tsunoda, que está feliz nesse momento. Embora isso pareça um último recurso, há alguma esperança para Ricciardo. Ele não vinha muito confiante no carro em velocidades altas nas primeiras corridas do ano.
A RB até ajustou um pouco de saída de frente para dar mais confiança a Ricciardo, porém isso tornou o carro mais lento. Ricciardo admite que a sensação dele no carro distorceu a forma como a equipe tratou o problema. A instrução da equipe para Ricciardo é continuar lidando com o carro como ele está. Ele aceitou isso e em Suzuka teve o melhor desempenho na classificação em relação a Tsunoda até aqui. Isso, claro, se uma boa volta dele no Q1 da Austrália não tivesse sido deletada. Não deu para ver na corrida o que Ricciardo poderia ter feito, mas foi um impulso útil antes da mudança de chassi que deve eliminar qualquer desculpa restante. O retorno a Suzuka depois de apenas 6 meses ofereceu uma rara oportunidade para comparar o desempenho do final de um ano com o desempenho do início do ano seguinte. Então dá para saber qual equipe evoluiu mais, e a resposta pode surpreender porque foi a Aston Martin. Apesar da equipe verde ter resultados sólidos, mas não espetaculares em Suzuka, com Fernando Alonso começando em quinto e terminando em sexto, o carro foi 1 segundo e 874 milésimos mais rápido na classificação desse ano do que no ano passado. Em 2023, a equipe teve dificuldades nas curvas de alta velocidade, numa fase da temporada em que ela já não extraía o melhor do carro, mas nesse ano foi diferente. Alonso se classificou apenas meio segundo atrás do pole position. A Sauber também evoluiu, com quase 1,5 segundos mais rápido. Os ganhos de 1,2 segundo da Haas e da Mercedes também mostram o quanto elas progrediram. Mas o mais surpreendente talvez esteja no fim da tabela, a Red Bull. O tempo de pole position de Verstappen foi apenas 680 milésimos mais rápido que em 2023, num fim de semana em que Max admitiu dificuldades com a qualidade de pilotagem e não se sentiu confortável com o carro. Isso dá uma injeção de ânimo ao resto do pelotão, que se anima com a aproximação da equipe dominante. A diferença da equipe mais rápida para mais lenta na classificação foi de 1 segundo e 619 milésimos. No ano passado, foi de 2 segundos e 172 milésimos. Bom, o fato é que a Red Bull dominou a corrida e garantiu uma dobradinha com vantagem de 20 segundos de Verstappen sobre o terceiro colocado. Charles Leclerc terminou atrás do companheiro de equipe Carlos Sainz nas 3 corridas que ambos disputaram esse ano. Suzuka revelou que tem um motivo para isso. Leclerc lutou contra a falta de aderência durante todo o fim de semana. Ele se classificou 1 décimo mais lento que Sainz e disse que simplesmente não tinha aderência para andar mais rápido. O monegasco sugeriu que a preparação dos pneus para a volta de classificação foi a razão para a falta de aderência. Ele teve dificuldades durante a classificação no primeiro setor em relação ao colega espanhol. O trecho em zigue-zague de Suzuka exige muito dos carros. Pneus fora da temperatura ideal podem custar tempo de volta. Foi o caso de Leclerc, o que agravou os problemas dele, porque a falha em fazer um bom tempo na primeira tentativa no Q1 obrigou a Ferrari a usar 2 conjuntos de pneus macios na primeira parte da classificação. Ou seja, quando chegou o momento decisivo do Q3, Leclerc só tinha um conjunto de pneus macios novos. Para o chefe de equipe, Fred Vasseur, essa foi a chave para as dificuldades no qualifying. De qualquer forma, fica claro que a vantagem de Sainz na classificação foi crucial para ele conseguir terminar à frente não só em Suzuka, mas também em Melbourne, onde aliás ele ganhou a prova. É raro o Leclerc ter problemas com velocidade na classificação. Embora o monegasco seja mais rápido em uma volta única, Sainz está perto o suficiente para que, quando o desafio de otimizar os pneus for difícil, ele ande na frente. Mas nem tudo foi ruim para Leclerc. O ritmo de corrida dele foi forte em Suzuka. Ele saiu de 8º para 4º na corrida, com a estratégia de uma parada bem executada. A Alpine apresentou o primeiro pacote de atualizações efetivo de 2024 em Suzuka. Foi o primeiro passo para tirar a desvantagem do peso do carro com uma nova asa dianteira. A atualização funcionou como esperado, mas a Alpine ainda foi a mais lenta. Quem parece estar ganhando com isso é Esteban Ocon. Não só por comemorar o Q2 como se fosse uma vitória, mas também porque ele bateu mais uma vez o companheiro de equipe Pierre Gasly. Com a segunda aparição consecutiva no Q2, Ocon superou Gasly em todas as 4 provas do ano. Ocon terminou 14 segundos à frente do companheiro de equipe, depois de sobreviver a um contato entre eles na relargada, que causou danos no assoalho de Gasly e comprometeu o ritmo de prova. Ambos correram lá no fundão e terminaram à frente apenas de Logan Sargent. É o inverso do segundo semestre do ano passado, quando Gasly levou a melhor. Parece que problemas com a preparação dos pneus estão no cerne dos problemas de Gasly nesse ano. Ocon fica sem contrato no fim
fim do ano. Por isso, é importante que ele se destaque, não importa o quanto o carro seja ruim. Ele tem que lutar por um novo contrato com a Alpine ou para despertar o interesse de outra equipe. No papel, Suzuka pareceu mais do mesmo para Mercedes. Ritmo forte nos treinos, que desaparece na classificação, e uma corrida mediana com 7º e 9º lugares. Mas foi mais do que isso. Lewis Hamilton poderia ter se classificado em 4º numa pista que expôs muito as fraquezas da Mercedes do ano passado. Ele então largou no modesto 7º lugar. Muito trabalho foi feito na preparação para entender como configurar o carro e preparar os pneus para não sobrecarregar o eixo traseiro. Isso proporcionou uma base mais forte para o fim de semana. Hamilton se animou com a melhora nos treinos e na classificação. Ele estava confiante no W15, mas daí, na corrida, disse que o carro estava muito ruim. O inglês terminou em 9º depois de desistir da estratégia de uma parada só. Os pequenos danos sofridos numa colisão com Leclerc também não ajudaram. Apesar das críticas de Hamilton, é justo dizer que a Mercedes não teve o verdadeiro ritmo na corrida por causa da estratégia, que custou tempo no primeiro stint. Como disse o chefe de equipe Toto Wolff, a Mercedes correu melhor do que o resultado que conseguiu. O fim de semana mais tranquilo e um ritmo de classificação melhor revelam por que a Mercedes pode se animar um pouquinho. O ritmo no primeiro setor de alta velocidade foi um ponto positivo. A equipe foi 332 milésimos mais rápida no primeiro setor que no ano passado. Foi o segundo maior ganho entre todas as equipes. Ela tinha sido apenas mediana em 2023. Apesar de uma corrida decepcionante, a Mercedes agora acredita que o carro está onde deveria estar lá atrás, na abertura da temporada no Bahrein. Grande parte desses ganhos tem a ver com a forma como ela está usando os pneus. Claro, isso ainda não é suficiente para uma equipe com os recursos e com a ambição de uma Mercedes, mas é pelo menos uma melhoria modesta.